Introdução ao livro de Miqueias. Os profetas usam palavras para refazer o mundo. O mundo, a terra e céu, homens e mulheres, animais e aves, foi feito no começo pela palavra de Deus. Os profetas, quando entraram em cena, ao descobrir o mundo de desordem moral e espiritual, retomaram o trabalho das palavras para reconstruir o que a desobediência e a desconfiança humana haviam demolido. Esses profetas aprenderam seu discurso com Deus. Suas palavras são fundamentadas em Deus, estimuladas por Deus, apaixonadas por Deus. Assim que as palavras deles entram na linguagem da nossa comunidade, homens e mulheres se descobrem na presença de Deus, que entra na confusão do pecado humano para corrigir e renovar. Quando somos deixados por nossa conta, fazemos de Deus um objeto, algo com que podemos lidar, uma coisa que podemos usar em benefício próprio, seja essa coisa um sentimento, seja uma ideia ou talvez uma imagem. Os profetas desprezam todas essas bobagens. Eles nos ensinam a reagir à voz e à presença de Deus. Miqueias, o último membro daquele quarteto poderoso de profetas escritores que explodiu no cenário mundial no século VIII a.C. Os outros três são Isaías, Oséias e Amós. Eles, como praticamente todos os seus colegas profetas, os incumbidos de manter o povo de Deus vivo para Deus e atento à voz de Deus, Miqueias foi um mestre da metáfora. Isso significa que ele usou as palavras não somente para definir ou identificar o que pode ser visto, tocado, cheirado, ouvido ou experimentado, mas também para nos lançar dentro do mundo da presença. Experimentar a presença é entrar naquele mundo distante de realidades, para o qual nossas experiências sensoriais apontam, mas não conseguem descrever. As realidades do amor e da compaixão, da justiça e da fidelidade, do pecado e do mal, e de Deus. Acima de tudo, de Deus. As realidades evocadas pelas palavras e pela palavra são aquelas nas quais se dá a maioria das ações do mundo. Não há meras palavras. Miqueias era oriundo de uma vila em Judá, perto da fronteira filisteia, mas ele conhecia Isaías, que morava em Jerusalém. As mensagens de ambos se sobrepunham, mas Miqueias falava do ponto de vista de um homem de cidade pequena, que todos os dias viam os ricos explorando o povo comum. Os ricos se vingaram de Miqueias, contratando profetas para falar no nome de Deus contra ele, contra Miqueias. Alguns ricos proprietários de terras estavam usando a extorsão e o serviço de advogados implacáveis para manipular os pequenos fazendeiros e forçá-los a sair de suas terras.
Eles declaravam acreditar em Deus, mas agiam como os piores idólatras e não deram atenção a Miqueias quando os assírios esmagaram o reino do norte, ou seja, Israel. Nem quando a Síria retornou 20 anos depois e por pouco não conquistou o país deles, Judá. Tudo aconteceu por volta entre 740 a 690 a.C. A lenda diz que Roma foi fundada em 21 de abril de 753 a.C. por dois irmãos gêmeos criados por uma loba. Embora isso seja duvidoso, as evidências arqueológicas mostram que, nesse período, duas aldeias de duas colinas romanas se uniram. Esses primeiros romanos estabeleceram suas bases nas fortes cidades-estados etruscas no sul da Itália. Os etruscos ficaram ricos negociando com a Grécia, o Oriente Médio e a África. Aprenderam o alfabeto dos gregos e adotaram os deuses humanoides desse povo. Mas suas artes e seus rituais de adivinhação do futuro eram únicos. Até hoje, os romanos celebram comparadas e festivais o dia 21 de abril, como a data da fundação da cidade. Dr. Eugene Peterson. Introdução ao livro de Miqueias, extraído da Bíblia, a Mensagem.